Olá, pessoal. Meu nome é Tesla Dias, eu sou professora de língua portuguesa aqui no Fox Concursos. Vim trazer para vocês a banca da IUD, tá? E a gente vai trabalhar agora o assunto da colocação pronominal. Colocação pronominal, já adianto que eu tenho meu pronome, tá? E aí eu vou determinar onde ele vai ficar. Na frente, no meio ou no final do verbo, tá? E aí eu tenho uma série de regras que são relacionadas a isso. Mas como eu falei, eu vou focar na questão em si, tá bom? E aí, mais lá pra frente, a gente vai ter essa oportunidade de trocar essa ideia maior sobre o que consiste na língua portuguesa. Então vamos lá. Sobre a colocação pronominal, assinar a alternativa correta. Então, só tem uma certa que está sendo aplicada aqui, ó, na norma culta sobre a colocação pronominal. Então, vamos lá. Aqui fala de duas, tá? Que é o processo de próclise e ênclise, de uma forma bem ênclise, tá? De uma forma bem específica. Então, tem dois assuntos aqui, duas regras relacionadas à próclise e duas regras relacionadas à ênclise, que é o que a gente vai ver, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa sobre a colocação do pronome. Eu vou ter o meu verbo, tudo vai agir conforme o verbo. Por quê? Lembra que eu falei de transitividade verbal, né? Que aí eu tenho algo que complemente, né, aquele verbo. Às vezes tem aquele alguém. Lembra? Quem precisa de algo ou de alguém. Quando é o meu alguém, eu uso meus pronomes oblíquos. Me, te, ti, contigo, se, si, consigo, né? Aquela tabelinha ali que a gente aprendia, né? Lá atrás, tá? Então, a gente vai trabalhar essas pessoinhas aí, que aí, quando elas estão soltas, tá? Eu preciso amarrar elas. Como assim? Né? Quem vende algo ou alguém, né? Mas quando eu uso o alguém e é a forma direta, aquelas palavras elas ficam soltas. Ela não tem uma preposição para amarrar, para segurar ela dentro de uma frase. Então elas ficam muito soltas. E aí vai ter momentos que ela vai estar na frente do verbo, momentos vai estar no meio do verbo e momentos vai ficar atrás do verbo, tá? As duas que eu vou falar agora, que são as que mais caem, porque a mesóclise, onde fica no meio, que é o dizer-lhe-ei, que fica no meio, caiu em desuso ali oralmente e também em prova de concurso você não vê, tá? Então, vou focar na próclise, tá? E na ênclise. Porque a próclise vem antes do verbo, tá? Ênclise depois do verbo. Tem duas regrinhas que é o que estão ali, tá? Relacionadas à próclise. Primeiro é quando eu tenho um interrogativo, tá? Quando eu tenho uma palavra ali interrogativa. Como assim? Ou afirmativa, né? Tipo assim, quem me emprestou, né? Quem me emprestou a borracha? Enfim, quem me emprestou? Então, se eu ver interrogação, quem emprestou-me não faz sentido. Não é a regra dele. Então, se eu tenho um pronome interrogativo, quem, o que, né? Até mesmo o porquê vai entrar também nessa. Se eu tenho esse valor interrogativo aqui, o meu pronome oblíquo, ele vem antes do verbo, tá? Quem me emprestou e não quem emprestou-me, ok? Outra regra, que é a regra até básica ali para próclise, é o não. Mas não só o não, né? A palavra negativa. Então, não que também tem o modo imperativo, né? Mas o não jamais, se eu botar assim, jamais
esquecerei-me de você. Tá certo isso, Arnaldo? Não é nada. Jamais esquecerei-me de você? Não. Por quê? Jamais é uma palavra negativa, né? Jamais, ninguém, nunca, né? Também entra nessa, o não, né? Entra nessa, né? Então, ela é atrativa para a próxima. Então, isso aqui não pode acontecer. Tá errado. Então, jamais me... Bota ela aqui dentro. Jamais me esquecerei de você. Tá bom? Então, essas são as duas regras relacionadas à questão, tá? Tem outras regrinhas ali. Mas eu estou falando daquelas mais específicas, tá? Você precisa saber para a questão. A ênclise. A ênclise é o seguinte. É o que vem depois, tá? E aí eu tenho duas regras ali relacionadas, tá? Uma, que é o que a gente tem costume na oralidade. Começar com o pronome oblíquo uma frase, que a gente não pode fazer. Me empresta a borracha. Pela gramática ali da norma culta. Me empresta a borracha. Esse me na frente, né? Ele está errado, tá? Porque eu não posso, estou proibida, tá? De colocar ali meu pronome oblíquo na frente, assim, iniciando uma frase. Então, a regra em si dá o nome, se meu verbo estiver iniciando uma frase, né? Existe ênclise, mas é justamente por causa dessa questão. Eu não posso iniciar com um pronome oblíquo, tá? Então, eu vou usar, inclusive, o clássico, né? Do me empresta. Me empresta, né? Enfim. Borracha. Não pode. Tem que botar ele lá atrás, tá? Botar ele aqui atrás. E aí é claro que você, quando fala, não é dessa forma. Empresta-me a borracha, né? Você dá uma sofisticada, você quer falar bonito, né? E tudo mais. Empresta-me a borracha, tá? Mas na escrita, isso precisa ser colocado, porque a gente trabalha na escrita com a norma culta. Então, isso precisa ser respeitado. A oralidade, são outros 500 e tudo mais. Mas pela questão da gramática, da norma culta, é necessário que isso aqui seja respeitado, ok? Outra regra que está ali relacionada é quando eu tenho uma pausa antes do verbo, tá? Leia-se pausa antes do verbo, tá? Como vírgula. Então, essa pausa antes do verbo eu chamo de vírgula. Então, se eu tenho uma vírgula antes do meu verbo, eu não posso ter a próclise, né? O meu pronome oblíquo não pode vir antes do meu verbo. E a gente vai ver isso aí, ó. Então, vamos lá. Quem deu-te o recado? O que eu falei aqui, ó? Interrogação, tem aqui meu nome interrogativo. O que tem que fazer? Ó, ficar antes. Quem te deu o recado, que é o correto. Então, não é essa. Me disseram, aqui o me na frente. Acabei de falar sobre isso, que não pode, tá? Porque ele tá pedindo aqui, norma culta da língua portuguesa. Não tô falando oralidade. Norma culta, tá? Então, disseram-me que você tinha ido embora, tá? Pular isso aqui, um pressentimento. Ele não convidou-me para a última reunião do ano. Olha o não. Né? O meu verbo aqui, olha o não. Palavra negativa. Acho que o não, né? Enfim, passa ele para frente, tá? Ele não me convidou para a última reunião do ano. Então, não é essa, ok? E sobrou a letra C, mas a gente vai entender, tá? Pela manhã, vírgula, encontrei... Pausa antes do verbo. E pela manhã, encontrei... Não posso. Não posso. Se eu tiver uma pausa, dei esse vírgula, antes do verbo, não posso colocar
esse meu pronome oblíquo antes do verbo. Não posso fazer isso. Por isso que essa daqui é correta, né? A frase inteira está correta e é o nosso gabarito. Muito tranquilo agora. Falei de 5 assuntos aí, mas cai não só nessa banca, né? Mas de uma forma muito geral também. E fiquem aí no aguardo, continua seguindo a gente e vai ter uma coisa muito bacana, um curso muito bacana sobre língua portuguesa, tá? E essa coisa bem básica mesmo de pegar ali na gramática, coisas que você já esqueceu, tá? Vai relembrar a regra nova, a regra antiga, tá? Então, só aguarda a gente, continua seguindo a gente, ativa lá o sininho, segue, compartilha, comenta, fala com a gente, tá? Então, beijos, até a próxima.